because you need people to make films. Não tem um método assim, é tipo possessão. O cinema e a arte em geral, ela tem uma capacidade muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões já tinham adormecido. Creo que siempre ando circulando por los mismos climas. You know, they're segmented, right? There's the people who give a shit that a group of women are making a movie together, right? Because they care about women in media. Eu particularmente tenho vontade de parar de fazer cinema todos os dias. Se eu conseguisse pequenas produções para fazer pequenos filmes com a paixão e o vigor que eu sei que eu tenho, esse seria o meu caminho. Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes! Eu sou Isabel Wittmann, do Estante da Sala. Eu sou Estefânia Amaral, do Discos da Estê e do Cinematório. E eu sou Samantha Brasil, do Cineclube Delas, do Delírio Nerd. E você está escutando Feito por Elas, podcast que discute o protagonismo da mulher no audiovisual. E hoje nós vamos falar sobre a diretora e roteirista francesa Céline Sciamma, que nasceu em uma cidade pequena, no interior da França, né, em 1979. E em 2007, seu filme de estreia, Lírios d'Água, foi selecionado por Um Certo Olhar no Festival de Cannes. Em 2009, dirigiu um curta chamado Pauline. Em 2011, lançou Tomboy, na seção Panorama do Festival de Berlim. Em 2014, Garotas, seu filme seguinte, foi exibido na quinzena dos realizadores do Festival de Cannes, para depois ser selecionado para o Festival de Toronto e, em 2015, exibido em Sundance. Em 2016, ainda lançou a animação Minha Vida de Abobrinha, que roteirizou e que foi indicada a um Oscar. Nesse caso, não foi um filme que ela dirigiu, né? Então a gente vê que em um curto espaço de tempo, a diretora ela tem uma carreira muito movimentada, né? Foram filmes que não tiveram aquele espaçamento que geralmente os filmes dirigidos por mulheres costumam ter, né? Assim, um intervalo de no máximo 3 anos aí entre os filmes. E o trabalho dela é bastante focado em questões de gênero, performatividade de gênero, de corpo e de sexualidade, tanto na adolescência quanto na infância. São filmes, né, que a gente enquadraria aí naquele subgênero do coming of age, né, que são os filmes de crescimento, né. E, particularmente, eu fico bastante feliz, né, de a gente estar gravando finalmente aqui um programa sobre a Céline Sciamma, porque essa era uma diretora que já fazia um tempo que eu gostaria que a gente tivesse um programa sobre ela, e foi muito prazeroso mesmo rever os filmes dela agora. E vocês, como é que foi agora esse contato de novo com a obra dela, né? Porque eu sei que vocês também já tinham algum contato anterior. O que vocês acharam de rever agora esses filmes? Sempre fui entusiasta do cinema da Céline Sciamma, né? Eu também fui uma das que fiz campanha, inclusive lá nas votações do grupo, para qual seria a próxima diretora a gente trabalhar aqui no programa. E é uma diretora realmente muito promissora, porque a gente pensa que ela é uma cineasta jovem, né? E seus filmes todos tiveram uma projeção internacional porque foram exibidos em festivais importantes, e isso faz muita diferença na carreira de um cineasta, né? Mulheres e homens, para que consigam fazer novos projetos. Não à toa, ela, num curto espaço de tempo, conseguiu fazer bastante filmes, e filmes muito interessantes, promissores, né? Estava lendo uma entrevista com ela, inclusive, que ela fechou com esses 3 filmes a chamada Trilogia da Adolescência, né? Onde ela vai, como a Isa mencionou no começo, falar realmente sobre questões dessas meninas que estão se conhecendo e conhecendo um novo mundo, então adolescentes mesmo, né? E que no próximo trabalho que ela está pensando em fazer, uma marca dela também é o fato dela trabalhar com atores e atrizes não profissionais. E aí, fechando esse ciclo da trilogia, ela agora está pensando em trabalhar com atrizes e atores já consagrados no meio do cinema e tal, que seria uma experiência nova para ela também, né? E ela, inclusive, aponta isso, que o fato da escolha dela de primeiros trabalhos ter sido com atrizes e atores não profissionais era porque ela também estava começando, então ela queria que todos começassem juntos. E eu achei uma aposta bacana dela nesse sentido, generosa, inclusive, né? De querer começar junto com essas pessoas. E acabou virando uma marca dela de trabalho, trabalhar com atores e atrizes não profissionais. Bacana isso. Eu, na verdade, pro programa, só revi o Tomboy, né? Não revi o Garotas.
E assisti pela primeira vez o Lírios d'Água, que eu achei fantástico também. E acho muito massa a gente estar aqui conversando com duas antropólogas, né? E aí estuda gênero especificamente para discutir tomboy. Isso vai ser um supra-sumo, minha gente. Tô ansiosa. Não, e aí a gente pode lembrar também que a Adèle Haenel, né, que inclusive acho que é a atual esposa dela ainda, não sei, mas elas ficaram juntas bastante tempo. Ela que descobriu a Adèle Haenel no Lírios d'Água, né? Então ela também acabou fazendo um trabalho tão interessante junto com essa atriz nesse primeiro filme dela de estreia, que acabou alçando ela realmente a revelar a carreira dessa atriz para o mundo do cinema como modo geral, que é uma atriz realmente fabulosa e tá incrível no filme. E aí, eu não sei se vocês perceberam, se isso chamou a atenção de vocês também, agora nessa minha revisão para o podcast, eu vi, nossa, como Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, o nosso filme brasileiro, é muito inspirado em Lírios d'Água, gente. Tem cenas assim que são muito, muito parecidas. A cena da bicicleta, em que ela fica na bicicleta, em cima, na garupa, junto com a amiga que ela tá apaixonada, tem igualzinho no Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. A piscina, o vestiário, a cena do banho no vestiário também tem muito parecida com a cena do Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Então, assim, eu fui revendo e falei, gente, olha como Hoje Eu Quero Voltar Sozinho se inspirou no filme dessa mulher, e que é um filme, inclusive, pouco falado, porque eu acho que ele não chegou a estrear no Brasil. Então, não sei se as pessoas viram muito, na verdade, né? Então, eu fiquei me perguntando, assim, o quanto, de fato, essa cineasta inspirou o nosso cinema brasileiro também, né? E é um filme que a gente quase não comenta. É verdade. E eu não tinha pensado nessa inspiração, nessa analogia até, né? E é plausível mesmo, porque são elementos que são muito similares. Mas, quando eu tava assistindo o filme, agora, eu não pude deixar de perceber semelhanças com o Respire, da Melanie Lohan, que a gente já mencionou, né? Mas aí são semelhanças menos de elementos e mais, assim, de atmosfera do filme, vamos dizer assim, né? De temática. Mas... Aquele outro, o Verão de Sangalho também, que comentamos em outro momento, também parece, né? Tem essa mesma vibe ali. De descoberta e tal. Mas então, já que a gente já tá falando basicamente do Lírios d'Água, né? Vamos só passar um pouco a sinopse antes de a gente entrar pra valer nessa discussão, né? E esse filme, ele foi lançado em 2007, né? E mostra uma menina, a Marie, que se interessa em fazer o nado sincronizado, depois que ela vê outras meninas praticando numa piscina nas férias de verão. E no final das contas, aparece o interesse entre ela e uma das meninas, que é a Floriane, que é complicado pela amizade dela também com a Anne, que é a outra menina, né, que é uma das protagonistas do filme. A Floriane que é interpretada pela Adèle Haenel, que a Samantha mencionou, né, que se tornou, dessas três, a atriz com a carreira mais sólida, né. E o filme, ele venceu o Festival de Atenas e foi indicado em Cannes ao Câmara de Ouro e Um Certo Olhar, e no César, a premiação do cinema francês, foi indicado a melhor primeiro filme, melhor atriz promissora para Louise Blacher, que é a Anne, e para Adèle Haenel, que é a Floriane. É interessante que, então, a atriz que faz a protagonista mesmo não recebeu essa indicação, né? E é isso, né? Então, realmente é um filme que se passa nessa atmosfera de piscina, de corpos femininos em crescimento e de essas descobertas de adolescência, né? Só que nesse sentido, talvez, por isso que tenha me lembrado tanto Respire, e até o Para Minha Irmã, da Breilá, que a gente também já mencionou em outro programa, é uma coisa assim de uma descoberta, de uma amizade que borra os limites para um despertar da sexualidade também, né? E de como isso se torna obsessivo e às vezes tóxico, né, para as meninas, né? E como é que vocês... O que vocês acharam do filme, assim, agora? Olha, eu acho que uma alegoria interessantíssima que ela constrói para ser a base do filme dela é justamente escolher o nado sincronizado, né, que é o esporte que essas meninas vão estar ali, a protagonista principalmente, exercendo, que é uma das modalidades olímpicas até, que é praticamente feito só por mulheres, né? Então, ela quer dizer, ela já parte
pressuposto do mote inicial do filme, justamente para poder colocar a questão do que é ser feminino, o que é feminilidade, que tipo de padrões se espera de comportamento. E eu acho genial que ela tenha usado essa alegoria do nada sincronizado, que é justamente as mulheres terem que fazer todos os seus movimentos de forma iguais, inclusive, né, como se as mulheres tivessem um ethos, né, de semelhança entre si, quando na verdade somos todas muito complexas, e as 3 personagens que ela conta no filme são completamente diferentes, não só de estatura física, como de personalidade e de ansiedades e aspirações de vida mesmo, né? Então é bem bacana porque ela consegue trabalhar de forma complexa, inclusive, as 3 personagens do filme, não só as protagonistas. Então ela dá densidade, camada, ela consegue tridimensionalizar as 3 meninas, e para isso ela vai usar essa alegoria da piscina e do nado sincronizado. E aí, obviamente, que a metáfora da água também está muito presente no filme, né? Que a água como esse motor da vida, né? Gerador de vida, e que ao mesmo tempo também coloca a gente meio que numa rede de relações entre mulheres. Então, acho que essas alegorias que ela já coloca no filme, né? De cara, de ponto de partida, já são bastante interessantes para a gente pensar muitas questões que estão em todos os filmes dela, de uma certa forma. Eu acho interessante isso que você traz sobre o nado sincronizado enquanto modalidade esportiva, né? Porque é algo que as pessoas tendem a vincular a um certo padrão de beleza, né? E aí a gente tem outras modalidades, como a patinação, que aí teve o filme esse ano do Oscar lá, o da... me fugiu Eutônia, isso. E aí as ginásticas, né, rítmica, artística, são todas modalidades que são de certa forma vinculadas a uma certa beleza na execução dos movimentos, uma suavidade e tudo mais, né? Mas que na verdade são esportes que exigem um grande vigor físico e uma grande precisão de movimentos, né? Um controle muito grande, né? E aí a gente tem essas meninas, né, colocadas ali, ao mesmo tempo almejando essa coisa da feminilidade, do se colocar no feminino, que aí lembra também o The Fits, né, aquele outro filme, né, mas que na verdade a gente tem esportes que na verdade são pouco desvalorizados, desmerecidos em seus aspectos técnicos, né, as pessoas pensam muito nesse aspecto visual e esquecem o quanto que exige de preparo para a prática, né? É curioso a protagonista não ter recebido premiação, assim, eu achei ela muito fantástica no filme, assim, os olhares dela, para mim transmitiram muito, assim, do que a gente sente mesmo na pré-adolescência, de comparação com outras garotas, que o corpo pode estar mais desenvolvido, né? De até fascinação mesmo por outras pessoas, né, e ela, eu noto como que ela se sente invisível, assim, só pelo olhar dela. Eu acho uma atriz fantástica ali, até porque tá começando, né, como vocês já colocaram. Ela não sabe pra onde olhar, tadinha, sabe? Eu acho ela muito boa mesmo, destaque pra essa atuação. E outro filme que me lembrou foi o Grave, né, o Raw da Julia Ducournau. Tem uma cena na balada, é outro coming of age aí que a gente pode citar nessa mesma linha. E ela já vai... Muitos temas que ela vai retomar no Tomboy já estão surgindo ali a sementinha, né? Essa questão do feminino, né? O que seria, que vocês bem falaram. Eu acho engraçado também aquela cena com a banana, que ela come a banana, elas falam, não, mas aí os rapazes vão olhar, que olha o tipo de conflito que a gente tem, né? É bem massa, é um filme bem corajoso, que eu acho que ele até vai mais longe em certas conclusões, assim, do que esses todos que a gente citou. Não que ele seja melhor, mas ele te entrega mais no filme, sabe? Sem dar spoiler, mas coisas acontecem, né? Em outros filmes fica muito no desejo ali, no imaginário. Aqui ele vai para os finalmente em alguns pontos. Acho bem corajoso mesmo. Verdade. E aí, voltando à questão, inclusive, do padrão de beleza que a Isa mencionou também, é interessante porque ela coloca essa protagonista que é mais mirradinha, menorzinha, né, que não teria, assim, tantos atributos físicos, né, como se coloca como desejável para uma mulher, porque ela também é uma adolescente, está até com o corpo em formação ainda, e a melhor amiga dela, que é mais gordinha, e a gente percebe todos esses dilemas, inclusive, do padrão de beleza, né, que é opressor para nós todas. Ela também coloca isso de forma bem sutil no filme, né,
porque isso não é nem o mote principal que vai alinhavar a trama, mas isso também tá na personagem da amiga, que tá naquela dificuldade. Ela usa uma calça, por exemplo, em alguns momentos, um número menor que o dela, e o fecheclé, e o botão não fecha, né? Então ela usa a calça aberta. E aí tudo isso pra mostrar pra gente o quanto que é difícil realmente você se encaixar em determinados parâmetros e padrões para ser aceita pelo outro, né? Que no caso dela, ela almejava conquistar um menino do grupinho lá de colegas que era apaixonadinho pela personagem da Ellie Hanel. Então, assim, aquele velho esqueminha de fulano é apaixonado por ciclano, que é apaixonado por Beltrano, que é apaixonado por ninguém, né? Então, assim, o quanto isso ainda está presente também no filme dela, de todos estarem ali meio que atrás uns dos outros, mas ninguém se completa, né? Então, realmente, é aquele filme que a gente percebe que as personagens todas estão em busca de alguma coisa, não necessariamente alguma coisa que eles não saibam, porque cada um tem persegue, de fato, um objetivo, mas estão todos ali naquele devir. E eu acho que o filme vai muito nesse sentido do devir mesmo, né? Uma coisa que ainda está em andamento, e aí talvez por conta disso, inclusive, a metáfora da água e a alegoria da água seja tão importante, porque a água está sempre, né? Nunca é a mesma onda, nunca é o mesmo rio que a gente mergulha. Então, quer dizer, a água tem essa função mesmo, a natureza de renovação. Então, não é à toa que o filme se passa, sei lá, 50% dele debaixo d'água, ou a água tem relação importante entre os personagens. E aí eu vou até mencionar uma cena muito bonita que eu vi no filme, que é a das duas amigas, né, que jogam água uma na cara da outra, uma brincadeira com a água, que é super lindo esse momento das duas de intimidade, que elas cospem a água, e é um momento super lúdico do filme, né, de interlúdios de cenas inclusive, mas que é bacana, que é bonito, que cria uma conexão entre as duas, uma cumplicidade, no momento em que elas estão meio que em crise na relação delas duas. E nesse aspecto, pensando sobre a forma como elas estão começando a se localizar em termos de sexualidade, em relação ao que vem acontecendo com elas, as pessoas que rodeiam elas, né? Eu acho que a personagem da Floriane acaba sendo a mais interessante, porque ela realmente tenta se equilibrar naqueles estereótipos, né, que a gente vê retratados, assim, em narrativas convencionais, né, da santa e da puta, vamos dizer assim, né? Então, nesse momento de descoberta sexual dela, né, ela tenta passar uma imagem de muito mais avançada, vamos dizer assim, nas práticas dela pros meninos, né? Porque ela mesma diz assim, que se o menino com quem ela tá ficando souber que ela não é vagabunda, ele vai terminar com ela, nas palavras dela, né? Então, assim, ela acha que manter um determinado tipo de comportamento, de demonstrar uma certa liberdade sexual com a qual, na verdade, ela ainda não tem contato, é uma forma de garantir a continuidade desse relacionamento. Então, ela não tá descobrindo uma liberdade sexual para ela tá descobrindo uma falsa liberdade sexual fetichizada pro olhar do outro. E aí, por outro lado, ela acaba brincando com o interesse amoroso mesmo, né, que a Marie tem em relação a ela, fazendo sempre esse jogo, né, de morde a assopra, de manter a outra menina interessada nela, dando a entender alguma abertura, mas na verdade sempre recuando no último momento. Como na cena em que elas estão dançando na pista, parece que elas vão se beijar, quando a Marie olha, ela tá dançando com um outro cara mais velho, tipo, já foi, sabe? E a falta de experiência dela real em relação às próprias atitudes que ela toma, a forma como ela se posiciona em relação aos outros, fica patente aí em alguns momentos, em algumas situações do próprio relacionamento dela com a Marie, que aí ela demonstra realmente a falta de experiência sexual que ela tem, né? E uma certa fragilidade ao lidar com o tema, né? Deixando cair uma certa máscara de maturidade e de desenvoltura que ela usa para conseguir um certo status e uma maneira de se relacionar com os meninos, basicamente, né? Essa questão da máscara, com você falando, Isa, me lembrou muito Beleza Americana, que não é de diretora, mas uma das meninas faz muito isso, né? Claramente. E é um dos melhores filmes que na minha época de jovem eu assisti, assim, sobre jovens, né? Que não era um filme high school, assim, mas tinha essa questão, pra mim, muito bem delimitada. Eu gostaria de ter assistido filmes como esse quando eu era novinha, né? Tipo o Lírios d'Água.
E ele é muito delicado também em alguns momentos, tipo, tem uma associação dos colares, né? Que elas trocam, que tem todo aquele ritual de colocar no pescoço da outra, tem a medalha, né, da natação, que uma ajudou, aí vai ganhar ali naquele momento. Acho muito bonitinho, muito delicado, assim, uma gracinha mesmo. Aliás, Gostei, essa metáfora dos colares vai se repetir em Garotas, né? Também vai ter uma simbologia com colocar o colar, sim, né? Em outro contexto lá, mas vai estar também presente em Garotas. E também essa questão toda da água, né? Da piscina, do mergulhar ali, que já mais pro final, né? Muito simbólico. Um filme muito bem trabalhado. Mas assim, apesar dessa delicadeza que tu menciona, eu ainda fico achando que a personagem da Floriane, ela, por oscilar entre esses dois comportamentos, ela às vezes parece não estar preocupada de verdade na forma como isso impacta as amizades dela, né? Então, e por outro lado, a Marie é completamente obcecada, né? Assim, tem cenas que são fantásticas, assim, na forma como a Céline Sciamma cria a composição de, por exemplo, a Marie catando a maçã velha da Floriane no lixo e comendo aquele resto de maçã estragada, sabe? Tipo, beijando a marca de batom que a outra deixou no vidro da janela, da porta, né? Então, assim, é um nível de obsessão muito pouco saudável e que a Floriane se aproveita disso de certa forma, né? Só que, assim, não são personagens simples e não são personagens rasos, são construções muito interessantes de adolescentes críveis, né? Exatamente. Total. E aí nessa obsessão, inclusive, vai se aproximar bastante com toda a atmosfera de Respire que a Estê bem lembrou, né? Que é justamente essa obsessão que eu acho que mais se comunica nos filmes. Porque a relação delas é diferente, né? Mas eu lembro do fica Respire. bem patente. Desculpa. Achei que fosse vocês, Estê, mas eu lembro do Verão de Sangalli. E também tem essa vibe. E o que me lembrou de Respire foi justamente isso. Foi a obsessão entre as meninas. Só que em Respire é tudo muito delineado e não fica claro o interesse amoroso e sexual realmente, assim, né? Fica parecendo um limiar entre uma amizade excessiva, vamos dizer assim, né? Tipo, uma dependência excessiva. E aqui já fica claro esse interesse amoroso propriamente dito, né? Sim. Mas é um filme fantástico e com certeza inspirou esses todos que... Principalmente agora que tu falou, Samantha, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. E muito provavelmente o próprio Respire. Ah, com certeza, sem dúvida. Acho que todos eles foram ali beber um pouquinho da água da Céline Sciamma, né? Lírios d'água. Verdade. Ou seja, criando tendências. E aí o filme seguinte da Sciamma, que eu acho que foi o filme que realmente colocou ela bem conhecida nos circuitos, né? O filme que realmente colocou o nome dela lá fora, vamos dizer assim, né? Que foi o Tomboy, de 2011, que mostra quando uma família se muda para uma nova casa e a criança mais velha deles tem 10 anos e se apresenta para os vizinhos com o nome de Mikael, mas seus pais, ao descobrirem isso, insistem que seu nome é Laura. O filme venceu o prêmio TED, que é o prêmio LGBT, né, no Festival de Berlim, e o prêmio de melhor atriz e da crítica no Festival de Cinema Independente de Buenos Aires, e teve indicações e prêmios em diversos festivais com temática LGBT pelo mundo inteiro, porque eu acho assim que esse filme, só para começar, é muito interessante a forma como aborda a questão de gênero nessa infância, assim, né? Nesse momento, ainda uma pré-adolescência, né? Ainda não uma adolescência marcada, porque a gente já tinha, abordando mais ou menos nessa mesma idade, o Minha Vida em Cor-de-Rosa, né? Mas era um filme mais lúdico, um filme até com tons de filme família, né? E agora, aqui em Tomboy, a Céline Sciamma se propõe a realmente trazer para a discussão a questão de performatividade de gênero e transgeneridade nesse momento da infância, mas sem trazer esse tom infantil e tal. Ela aborda realmente de uma forma realista, de uma forma interessante o filme, né?
O que vocês acharam dele? Qual ano dele mesmo, Ilza? Qual ano? 2011. Pois é, então. Eu fui me conferir aqui. Tem um filme argentino que eu acho maravilhoso, chamado O Último Verão de La Boita, que é da Julia Solomonoff, que ficou mais conhecida aqui no Brasil agora recentemente com o filme dela que passou no circuito comercial, que foi o Ninguém Está Olhando, né? Inclusive ganhou um prêmio no Cine Ceará de melhor filme, que ela trabalha de forma bastante similar essa relação também da transgeneridade, e é anterior ao dela, da Céline Sciamma. É o 2009, o filme que eu vi aqui, o ano do Último Verão da Boita, é 2009. E aí agora fiquei me perguntando aqui o quanto que de repente também a Céline Sciamma pode ter visto esse filme, porque são duas crianças e também tem um contexto do campo. Então, é só uma curiosidade mesmo, que eu amo esse filme demais, e eu acho que ele se comunica muito com Tomboy, que, segundo a própria Céline Sciamma, é o filme dela mais autobiográfico, né? Porque ela era uma menina que morava nos subúrbios da França e que também migrou para uma área mais do campo, uma área mais rural. E aí eu vou lembrar da gente, uma discussão que a gente teve fazendo no podcast da Mia Hansen-Love, o quanto que para eles lá, né, para os franceses, essa migração do rural para o urbano-rural, tem uma carga importante e simbólica na vida dos personagens, né? Eu acho que Tomboy também pode pegar carona nesse tipo de pensamento. E eu acho que a Céline Sciamma poderia ganhar um prêmio por melhores primeiras cenas de filmes, porque nos 3 filmes eu acho que as primeiras sequências são fantásticas. Eu acho lindo, lindo, lindo demais nesse filme que ele começa com um close na nuca do personagem principal, né, que é o Michael, e que a gente de cara não vai saber, né, qual é o gênero daquele personagem, e só depois de um tempo que a gente percebe o que está acontecendo no filme. Mas ela filma os corpos, né, em os enquadramentos super de perto, pra gente realmente entrar, como se a gente entrasse na pele daquele personagem, né. Então, a primeira sequência do filme eu acho muito bacana, que ele dá um super close, e é ele no carro com o pai, então eu acho bem bacana, muito bonito. É maravilhoso, realmente. E eu lembro também quando a gente falou sobre o Pariah, da The Reese, que também tem essa questão que começa no vestiário ali da menina e aí passa pela orientação, né, sexual dela. Eu comentei do meu caso, assim, que quando eu era muito jovem eu me vestia igual um garotinho, assim, né, nem estou falando de orientação aqui, mas da forma como eu me vestia. Então Tomboy pega muito pra mim, porque não pertencer a um estereótipo, principalmente numa idade, é sujeita a muito bullying, né? Tipo, se vestir como um menino é complicado, é difícil. E aí todo aquele desespero de estar em férias, e aí quando voltar à aula, como é que vai ser isso? E acho que o filme trabalha muito bem, assim, esses estereótipos da masculinidade, né? Tipo, futebol, cuspe, sabe? Tomar cerveja com o pai. Tem aquela brincadeira, que é um filme muito sério, né? Eu acho um filme muito pesado. Mas tem as brincadeiras mesmo, como a massinha de modelar. Então o que é ser um rapaz? Sabe? Então brinca com tudo isso, assim, tipo, todo esse universo masculino simplificado, entre aspas. E uma breve observação aqui a princípio a respeito da irmãzinha, que é a coisa mais fofa do universo. Convenhamos, não existe criança mais fofa, né, do que aquela menina, docinho mesmo. Me incomoda no filme, a mãe dele trata no feminino várias vezes, né? Insiste em chamar de Laura. Tem momentos assim terríveis, né, de que ela reforçar que é uma menina, e isso me incomoda demais no filme. Então e no final chega a ser uma violência mesmo, a forma como a mãe tenta afirmar o gênero do filho, assim, né? Mas eu acho que é muito interessante vários pontos que tu levantou, principalmente sobre a própria forma como as crianças lidam com os estereótipos de gênero, né? Então, justamente essa sociabilização masculina, né? De poder correr sem camisa, cuspir no chão, brigar, né? Essas coisas assim, que são entendidas ali, né? Como masculinas. E a Lisa, que é aquela menina por quem o Mikael tem interesse e tal, né? E a irmãzinha tem todo um outro universo, né? A Lisa em vários momentos, ser apenas observadora das brincadeiras dos meninos.
e a irmãzinha da domesticidade, né? Porque ela mal e mal pode sair de casa, ela tem que ficar em casa, cuidando das coisas junto com a mãe, brincando com as coisinhas dela e tal. Então a gente vê uma diferenciação, né? E isso muitas vezes também a Céline Sciamma, ela dá pistas na forma como ela monta o próprio design de produção, né? Então, assim, quando eles se mudam nessa primeira cena que a Samantha mencionou, a casa inteira é em tons de azul. Então parece que ali vai ser o lugar da masculinidade tradicional, da forma como está sendo construída ali. E aí, enquanto isso, a mãe das crianças acaba sendo um contraste para isso, né? Porque a mãe, ela acaba sendo um elemento, assim, de uma hiperfeminilidade dentro daquela casa, né? Porque ela é a pessoa que está grávida, a pessoa que está gestando. Então, ela é completamente a visão tradicional da feminilidade cisgênero, assim, né? E em contraste com todos aqueles elementos masculinos que estão sendo usados ali para, de uma certa forma, fortalecer a identidade do Mikael, né? Então, é muito interessante essas construções, assim, no filme. E, a princípio, a gente fica com a sensação, né, que seria um ambiente acolhedor, porque aparenta ser uma família muito carinhosa, né? O pai ensina Mikael a dirigir e tudo. E aí, até na revisão, no primeiro momento, a mãe chama ela de querida. Aí eu fiquei, gente, será que é da legenda? Mas não, isso persiste, assim, ela sempre tratando do feminino, né? O que outro dia eu vi num debate, um outro filme que trata essa questão trans, um dos debatedores era um homem trans. E ele sentiu o filme como transfóbico, por esse tratamento contrário ao gênero, né? A mãe reforça o tempo todo, chamando de querida, chamando de Laura. E então a gente percebe que não é um acolhimento, né? Ela não se conforma com isso, assim. Ela quer que seja uma menina, não assuma essa identidade de gênero masculina. E aí que é complicado, né? Não é um me chame pelo seu nome que vai ter uma aceitação dos pais e tal. Vai ter esse empecilho ali a partir de um momento. E é um timing muito interessante localizar isso na infância, pelo menos eu vejo. Isabel poderia falar mais sobre isso. Porque até aquele momento é um corpo andrógeno, de certa forma. Né? É um anjinho ali. Assim, tipo, é tudo muito indefinido. Ele se olha no espelho. É um corpo muito andrógeno. Então, né, ainda não tem seio desenvolvido. Então é um momento muito interessante para se localizar essa questão. E aí, só complementando, Esther, o que você falou também da questão da mãe, se parecer ser uma família carinhosa no primeiro momento, que eu acho uma sacada genial da diretora, que justamente ela vai querer mostrar que mesmo quando a coisa é feita de forma carinhosa, ela pode ser ultra violenta, né? Que a violência, né, é muito mais psíquica mesmo, ela não precisa estar o tempo todo numa violência física, em pessoa que te bate, que te espanca. Pode ser aquela mãe que tá com um maior carinho em cima de você, mas chama de querida, de filha, forçando você a ser uma coisa que você não é. Então, na verdade, essa violência é muito sutil no filme, né? Até, obviamente, depois, né, quando ele vai ser exposto para o resto das crianças, vai ter uma violência um pouco mais pesada, digamos assim, mas essa violência sutil também que acontece dentro de casa, é muito importante ela colocar isso no filme, né? A gente quase não vê filmes também que trabalham de forma interessante essa questão. E aí é bacana que a Isa colocou que a irmãzinha fica em casa, também tem essa dimensão realmente de fazer essa dicotomia, né, do feminino, doméstico, e o masculino que pode ir pra rua, por exemplo, mas que, na verdade, o Mikael tinha muito medo também que ela revelasse os segredos que ele, né, tinha por trás da sua identidade ali para os amiguinhos, quando ele poderia estar ali exercendo sua plenitude, né, enquanto um menino. E na hora que ele percebe que ele pode levar a irmãzinha e que ela conjuga com ele e é a sua cúmplice, então fica uma maravilha aquela experiência dos dois, né? E eles realmente ficam cúmplices. E é interessante a gente perceber a compreensão realmente que uma criança muito menor do que ele e muito jovenzinha tem uma compreensão do que para ele é o mundo, do que os pais dele não conseguem enxergar. Quer dizer, mais a mãe, né? Porque o pai me pareceu muito mais aberto nesse sentido, né? De cumplicidade também com ele e de entender todo aquele momento. Mas é interessante a gente perceber e ela colocar isso claramente como uma criança nessa sensibilidade, né? Ou seja, o quanto que nós realmente somos moldados culturalmente, isso fica bem forte, marcado no filme, né?
para estabelecermos preconceitos, estereótipos e padrões. E aí, não à toa, ela coloca a casa, embora seja um lugar amoroso, como esse lugar de prisão cultural, né? Na verdade, opressora de alguma forma. E a natureza, aquela floresta onde ele vai brincar com os amigos novos que ele fez, né, com a mudança, como um lugar de possibilidades. Então ela tá ali naquela coisa toda de misturar a natureza e cultura, ela tá discutindo isso muito claramente no filme, fica bem, e é bem interessante a gente ver isso com imagens, né? E a gente percebe que ela consegue colocar isso numa mise-en-scène que funciona de forma muito eficiente. E aí, gente, é impossível não destacar um trabalho de direção de crianças, né? De atores mirins fabuloso dessa diretora, porque não é um trabalho fácil. Lembra também de outro filme de diretora que eu amei demais no passado, que foi O Verão 1993, da Carla Simon, que também é um filme difícil, né? Que ela vai falar da própria vida também dela, e num contexto bastante complicado, né? E ela vai dirigir também 2 crianças. O quanto é difícil dirigir criança, né? E aí são diretoras que estão ali nos seus primeiros trabalhos, mas que têm um trabalho de direção de atores fabuloso. E acho que é importante a gente destacar também essa dimensão do trabalho da direção de atores, né? Muito bacana. E tem essa questão que vocês mencionaram da irmãzinha, eu acho que isso só destaca como essas questões, às vezes, são muito mais fáceis para as crianças entenderem do que para os próprios adultos, que às vezes projetam as suas dificuldades de entendimento para cima das crianças, o que para as crianças vem com muita facilidade, né? Os adultos que ficam nessa neura, né? Nessa falta de compreensão, né? Pensando também que, como a Estê falou, né? Nessa idade não tem diferença entre esses corpos, né? A diferenciação de gênero que a gente vê ali entre as crianças são completamente criadas por signos que são adicionados em cima dos corpos. É o cabelo comprido por um lado, o cabelo curto do outro. A diferença entre as roupas e a própria performatividade, que aí a gente já mencionou a questão da masculinidade, né? E que mesmo as crianças reforçando esses padrões, eles conseguem entender, né, no caso a irmãzinha, o que tá acontecendo, né, mas é engraçado como ela mesma fala assim, né, que quando ela tá contando sobre, ela conheceu o amiguinho Mikael, né, aí ela disse, maravilhoso. Meu preferido. É muito fofinha, né? Que ela diz assim que ele era o mais forte, defendia ela. Todas as meninas gostavam dele, mas ele só gostava de mim. Ai, gente, essa menina, ela é muito carente, né? Tipo, ela é muito que foi o amigo que ela mais gostou de conhecer. Nossa, sim, fantástico, né? É fantástico ela colocar isso numa terceira pessoa, olhando pra ele na mesa e os dois têm aquela cumplicidade. Quer dizer, agora eu conheço esse meu outro irmão que eu não conhecia antes. Cara, é muito lindo e isso. Ela conheço e gosto muito dele, né? Sim. Tipo, é uma aceitação incrível, né? E aí essa não aceitação por parte da mãe, e que o Mikael até apanha da mãe, né? Eu entendo como uma situação em que as mulheres, porque é muito fácil colocar ali o pai como legal que ensina a dirigir, deixa provar cerveja, não sei o que lá, não tem problema com o que ele acha que é a filha dele, tendo uma performatividade masculina, né? Quando na verdade é o filho dele, né? Mas aí a mãe, ela entra nesse conflito porque basicamente o que acontece? Nós mulheres somos colocadas muitas vezes como as próprias guardiãs e vigias desse lugar de normatividade, né? Então, a gente é criada de uma maneira que a gente é colocada em um lugar de submissão em relação às estruturas da sociedade e que muitas vezes a gente nem percebe que as guardiãs somos nós mesmas. Eu não estou colocando a culpa do machismo que a gente passa nas próprias mulheres, né? Mas é que muitas vezes nós reproduzimos comportamentos machistas, né? Que nos são ensinados. Então, o que acontece com essa mãe é esse conflito de não querer deixar o filho sair desse lugar de normatividade. E ela fica ali como um cão de guarda, né? Porque ninguém sai, né? Aquela coisa, né? Enquanto ela tá ali frágil, não pode nem sair de casa direito, quase como uma doença, né? Cumprindo o destino reprodutivo dela porque ela tem um útero, sabe? Então, tipo, é muito pesado, assim, sabe? Porque, na verdade, são conflitos que são profundos, né? É quase que uma manutenção do lugar onde cada pessoa tem que ficar, né? E, cara, esse filme é muito incrível. Muito incrível. É muito. Eu vejo também, assim, como uma fragilidade dessa mãe, porque
por mais que ela até fala, não me incomoda você brincar de menino. Ela vê isso como uma brincadeira, né? E eu acredito, assim, que como várias mães, ela tem medo do que essa criança vai passar. E, de fato, passa. Eu consigo entender, em partes, porque é muito cruel o que ela faz, eu consigo entender o medo que ela tem do que a criança vai sofrer. Porque por mais que a irmãzinha compreenda, né? Eu noto que a garotinha também, que tem o romance, compreende no olhar, mas não consegue defender, né, perante os outros ali. Tem aquela coisa, você beijou, que nojo. Então, assim, tem essa cobrança social já desde a infância ali, e muito pesada, né? De correr atrás, de bater. Então, assim, tem esses dois lados ali que você fica, o que faz agora, né? E o final é desconcertante, porque qual que é seu nome? Laura? Sabe? Ela falar esse nome, então o que vai ser feito dessa criança? Sabe? Ela vai passar por cima? É um final muito, muito aberto, né? Tipo assim, por mais que ela tenha a transgressão ali de... ela tava com... Agora dando spoiler, viu, gente? Vocês têm que ter visto Tomboy já, por favor. Mas... com a bermuda e a roupinha de menino por baixo do vestido. Tirar aquele vestido e colocar na árvore, sensacional. Transgressão. Estou assumindo meu lugar aqui, meu corpo, e eu sou isso. Ela não aceita. Maravilhoso. Mas colocar o nome como Laura no final, a gente fica, será que ele vai conseguir ser um menino nesse momento, né? Então é pesado. Porque são muitas mais questões do que respostas que o filme dá. Sim. Eu adoro isso, mas é o questionamento, né? Gente, olha, eu fugindo um pouco do filme, e só pra quem não tá muito situado, saber que a minha pesquisa de mestrado foi sobre transgeneridade com trabalho de campo em Manaus com pessoas transgênero, né? E, cara, escola é o pior lugar, assim. É o lugar mais normativo e é o lugar mais violento, sabe? Não só pra crianças transgênero, mas quando se trata de gênero, as coisas na escola são terríveis. Até distinção de uniforme existe pra marcar gênero, né? Num momento em que, claramente, como a gente falou, as crianças não têm ainda diferenciação visível em se tratando de performatividade de gênero, né? Então, assim, o fato de, no final, ter que colocar o nome Laura, porque daqui a pouco vai começar as aulas, e é com esse nome que ele tá matriculado, mas é justamente essa violência da escola que empurra para esse modo de compreensão que leva em conta só a documentação e não leva em conta a própria identidade de gênero da pessoa, né? E nossa, não tem como definir de outra forma que não seja violência, sabe? Mesmo, é isso, sabe? E aí, a estética... Você tinha falado também sobre a questão da feminilidade, como é posta ali, né? É interessante que quando a Lisa tá brincando com o Mikael de se fantasiar de mulher, essa fantasia, ela é pautada numa performatividade exagerada, né? Tipo, para o Mikael virar uma mulher, ele tem que se encher de maquiagem. E aí a gente entra de novo naquela velha história da Simone de Beauvoir do não se nasce mulher, torna-se mulher, porque a feminilidade ela é também uma construção muito violenta, né? Para você se tornar uma pessoa masculina, o que é entendido como masculino no caso, né? Pela nossa sociedade, né? Basta não fazer nada. Se a gente deixar todos os nossos corpos, atitudes e ações mais próximo de um natural possível, a gente automaticamente vai ser entendido numa performatividade masculina. Sim. Agora, para se construir uma feminilidade, um corpo feminino, uma performance feminina, uma estética feminina, de novo, entendida como feminina, construída como feminina, porque isso não cai do céu, né? Isso é toda uma construção histórico, sociocultural, enfim. Isso é um trabalho gigante. A gente é criado desde criancinha, literalmente, para ser entendida como mulher na sociedade. Exatamente. Gente, nasceu, mete um brinco. Nasceu, furou a mulher. Isso, né? É isso. Que, aliás, porque, essa de quem... é muito bem explorada em The Fits, né? Que também tem uma cena dela colocar o brinco porque ela já é grandinha, mas ela não tinha ilha furada, que é muito, muito, muito simbólica. Porque aí de quem olhar pra um bebê não souber dizer se é macho ou fêmea, né? Tipo... Total. Olha que problemão, né? E aí, lembrando isso que a Isa falou, da dificuldade da escola, realmente, né, para pessoas trans,
Eu vou citar aqui a Júlia Cattarini, que já participou com a gente, inclusive, de uma edição das Irmãs Wachowski, né? Que no filme dela, Lembro Mais dos Corvos, né? Dirigido pelo Gustavo Vinagre e corroteirizado por ela, que foi exibido recentemente na Mostra de Tiradentes. Ela fala disso, inclusive, que ela estudou muito pouco porque ela não conseguia frequentar as aulas porque era muito bullying, era muita violência. Então ela virava e mexia, no filme ela conta isso, ela ia pro colégio e ela não conseguia completar, de repente, uma semana de aula porque era muito violento estar no colégio. Então, o quanto é difícil realmente para pessoas trans, né, conseguir estar nesse ambiente, porque é um ambiente, o escolar é muito perverso, de fato, né, porque realmente é o ambiente das transformações mais profundas, né, nossa, enquanto ser humano. E aí a adolescência, nesse sentido, que já seria uma fase posterior à do filme, digamos, vai se adensar ainda mais esse tipo de coisa, né, é só uma curiosidade mesmo, que eu lembrei que, aliás, é um filme magnífico, gente, é um filme muito interessante, possivelmente vai estrear em breve no Brasil, então fiquem de olho, que é maravilhoso, e ela inclusive ganhou um prêmio em Tiradentes de melhor contribuição feminina no Festival de Tiradentes. Então, assim, é uma atriz fabulosa, que está agora, inclusive, fazendo seu primeiro filme como diretora, então é bem interessante a gente ficar atento a essas questões todas. Então, aproveitando aqui, eu preciso falar de minha amiga Duda Salabé, que aqui em BH tem o cursinho Transveste, né, pensando na educação, que é um local difícil essa escola, ela promove muita inclusão aqui para pessoas trans, para entrar no vestibular mesmo, ocupar espaços. Olha que maravilhoso, gente. E bacana. Voltando aqui a Tomboy, outras delicadezas que eu preciso destacar aqui, a cena do Mertiolate, né, que a irmãzinha... Ah, é fofinha. Primeiro, Micael defende a irmãzinha, depois passa um coraçãozinho ali no machucado com o Mertiolate, a coisa mais fofa do mundo. A relação dos irmãos é comovente, né? Muito bonitinho, como eles são unidos mesmo. Outra fala da mãe que eu destaco, ela fala: eu sou obrigada a fazer isso, né? Quando ela veste o vestido em Micael, é esse medo que ela tem, né? E é muito terrível esse processo todo. E eu já vi casos contrários, assim, tem histórias mesmo de mães que gostariam que o filho fosse menina, por exemplo. E aí veste um vestido no menino. Já vi isso acontecer também. E aí fica todo esse questionamento na infância, vamos supor, se Micael tem certeza dessa identidade de gênero dele, e Isabel com certeza também pode falar melhor do que eu, não poderia assumir ainda, eu acredito, totalmente, né, por ser uma criança. Isso ainda deixa as coisas mais complicadas, porque eu acredito que você só poderia, por exemplo, fazer uma cirurgia, acho que você só pode com 18, para você definir melhor, assim, até a maioridade, né? Então, o quão é dolorido nessa etapa para uma criança que está sentindo isso tudo, que tem esse corpo, né? Não pertencente a como ela enfim, Isabel entende melhor. Mas é por isso que é um filme muito corajoso, precisa ser visto, deveria ser visto em escolas também, né? Quem sabe as crianças não seriam menos cruéis. Aliás, foi proibido, hein? Esse filme foi proibido nas escolas francesas durante um tempo. Foi proibido, ela teve que... teve uma repercussão complicada, e depois é que ele foi liberado e tal, mas não necessariamente passar em escola, porque o tema era muito complexo. Olha que bizarro. Ai, é difícil. Mas, né? Então, assim, a respeito de uma fixidez da identidade, não dá pra saber mesmo, porque eu acho que não é nem a proposta do filme deixar isso claro ou não pra gente. Eu acho que é bom a gente ter em mente sempre de que é importante a gente não se apegar a binarismos, né, assim, que pode ser o caso de uma fluidez de gênero que não necessariamente Micael vai se entender com uma identidade masculina de uma forma fixa, né? Pode ser uma pessoa não binária, por exemplo, né? Mas realmente a juventude do personagem dificulta fazer uma análise nesse sentido, né? O que a gente tem é o que é apresentado no filme, né? Quando eu fui a primeira vez em um encontro, uma reunião brasileira de antropologia, tinha uma menina que estava apresentando um trabalho que era justamente de levar esse filme para as escolas, apresentar e debater
Só que, por causa da temática, só conseguia fazer isso no ensino médio. As escolas não permitiam que fosse levado para crianças da mesma idade dos personagens, que era o que era a intenção original dela. Nossa. E... Enfim, mas assim, as discussões eram interessantíssimas, porque eram debates acalorados, querendo saber se era um menino ou uma menina, e todas as dúvidas dos adolescentes em relação à própria questão de gênero e tudo mais. Enfim, assim, esse filme ele realmente é muito rico para trabalhar essas questões, né? E a própria questão do corpo aí, que tu tinhas mencionado, da forma como o Mikael usou uma massinha de modelar para fazer um falo, né? Para colocar dentro da sunga, para poder ir nadar com os meninos, né? Isso é uma questão muito... A gente sempre tem essa coisa da Judith Butler que fala muito do gênero enquanto construção discursiva, né? E os discursos, eles marcam os corpos, né? Mas aí, quando a gente pega uma obra de um autor como Paul Preciado, por exemplo, que é um homem trans também, especificamente, né? Ele já traz o gênero como uma questão prostética que é adicionada nos corpos. Então é justamente isso que a gente tinha mencionado antes, sobre como as crianças elas se diferenciam por tudo aquilo que está sendo colocado em cima deles, né? E aí o falo falso do Mikael, né, entra como isso, assim, ele cria essa prótese realmente, né, para corporificar o tipo de experiência corpórea mesmo que ele quer ter em relação à expressão de gênero da identidade dele, assim. Mas é muito bacana, assim, esse filme. Nossa, eu cada vez que eu falo desse filme eu fico mais apaixonada. E é sensacional, porque Mikael guarda o pedaço de massa num lugar muito simbólico. Sim. Que é tipo uma caixinha que tem os dentes. Então, assim, uma parte dele, né? Uma parte do corpo. É o corpo dele. Uma parte do corpo, assim, é maravilhoso. É sensacional. Não precisa uma palavra, né? Inclusive, a atuação toda de Zoé Eran, né? Tô falando com o francês porco, nome da atriz que fez. Mas que atuação sensacional. No olhar, gente. Não consegue falar literalmente com o pai, né? O que tá sentindo no momento da cerveja ali. Mas é tanta dor. É uma dor silenciosa, muito comovente, gente. É muito bonito a expressão do protagonista, né, no caso. Que ela consegue conferir. A atriz é impressionante. É uma coisa de doido mesmo. Como é que foi possível esse filme ser feito dessa forma tão perfeita? Aí, só para completar isso que a Estê estava mencionando sobre... questões de cirurgias e intervenções no corpo, né? Eu acho que é só importante trazer para quem estiver ouvindo que a transgeneridade não necessariamente implica em alterações corporais, né? Nem necessariamente em uma disforia, que seria essa sensação de que o seu corpo está inadequado, a sensação de querer alterar o seu corpo, né? Então, assim, pessoas transgêneros podem ou não fazerem hormonioterapia e podem ou não fazerem cirurgias para alterar em alguma medida os seus corpos, mas tudo isso é extremamente aberto, extremamente pessoal e varia de pessoa para pessoa, né? Como todo mundo, né? O ser humano é complexo e não existe uma unidade aí, né? De pensamento e na forma como as pessoas mesmas se veem e veem a sua identidade de gênero e a expressão e performatividade dela, né? Perfeito. E aí, então, a gente estava falando Garotas, né? Que é o filme que ela lançou em 2014. Que a protagonista é a Marieme, uma menina que não tem perspectivas na vida escolar. E ela se junta a uma gangue de meninas. E recebe o novo nome de Vicky, né? Descobre a amizade e o apoio. E elas ajudam ela a ganhar autoconfiança, né? E existe toda uma dinâmica ali, né? De empoderamento dessas meninas, né? E o filme ele foi o vencedor da Palma Queer em Cannes. E melhor filme e melhor fotografia no Festival de Estocolmo, indicado ao César de atriz mais promissora, melhor trilha sonora, melhor som e melhor direção, entre outras inúmeras indicações e premiações. Esse filme, ele na verdade conseguiu ser mais premiado ainda do que o próprio Tomboy, assim, no circuito de premiações que ele participou, né? Então, teve o seu destaque aí também. Sim. Eu queria começar falando, só citar umas 2 falas dela, da Céline Sciamma, em entrevistas, pode?
Claro. Que ela foi perguntada, né, porque acham que o cinema dela é muito engajado, que ela levanta bandeiras, né, só porque ela toca em assuntos que geralmente o cinema mainstream talvez não toque, né? Então as pessoas acham que isso é militância 24 horas por dia, quando não necessariamente não é só contar outras histórias, de outras formas, né? E aí a gente pode até lembrar a famosa frase da Chimamanda do período da história única, que a gente normatiza coisas como se o mundo fosse só aquilo, né? Enfim, e aí perguntada sobre o cinema político dela, ela responde o seguinte: meu engajamento é com o cinema. Considero que a ficção nos ajuda a viver e a compreender o mundo, porque nos faz sentir emoções, ela descreve. Claro que o feminismo e a problematização de gênero refletem minha percepção, mas meu objetivo não é político. Se fosse, eu não faria filmes, seria política. E aí ela rebatendo esse argumento, né, de que só porque ela trata de outras histórias, né, que não são as histórias convencionais que a gente geralmente vê no cinema, ela faria um cinema panfletário, levantasse milhões de bandeiras, né? Foi uma entrevista que ela deu para a Folha de São Paulo em 2015. E aí, para falar especificamente de garotas, ela vai falar que os filmes de banlieue, né, que é um gênero para eles lá, que é subúrbio, né, em francês, seria mais ou menos subúrbio, são em sua maioria masculinos. E no filme da Siamá, né, todos os personagens principais são garotas, não só os primeiros que a gente já comentou, mas principalmente esse que a gente vai falar agora, que é o Garotas, né, esse nome inclusive, que no original é Bande de Filles. E aí ela vai dizer, abre aspas, dizem que os filmes femininos são mais íntimos, mas acho que são porque são pobres. Com 1 milhão de euros, e aí vamos abrir aspas aqui, né, para uma realidade que ela tem lá, que é muito diferente da nossa realidade brasileira, por exemplo, com 1 milhão de euros, eu só posso fazer um filme no meu quarto sobre o meu útero. Nunca falamos sobre isso, mas acho que o cinema das mulheres, ou de mulheres, está intimamente ligado à economia, não tanto ao sexo, ela diz, né, e acrescenta. O que eu realmente queria deixar claro é que você pode fazer um filme na Europa sem uma única presença de pessoas brancas, e ao mesmo tempo ser muito realista. O cinema europeu usa apenas atores negros para representar uma parte da sociedade, mas não para desenvolvê-los como personagens. E isso é uma questão de consciência. E ela fala justamente que ela teve toda uma preocupação, né, com esse elenco dela, que é majoritariamente de pessoas negras, né, e o quanto isso não deveria ser uma questão para o filme, por exemplo. E que as pessoas não vissem isso no filme dela como uma marca ou uma questão só do subúrbio, na verdade. Né? E eu acho interessante ela colocar esse tipo de coisa para discutir, inclusive, produção mesmo de cinema, né? O que a gente está vendo no cinema enquanto uma representação da realidade e que realidade é essa, feita por quem e para quem, né? Só fazendo essa introduçãozinha, e aí eu vou jogar aqui mais um filme na roda, que também ganhou inúmeros prêmios, que foi o Divines, que também tem na Netflix, né? Inclusive no Brasil foi direto na Netflix, o que é um pecado. Que é um filme da Uda Benaima, também passou em Cannes, depois também ganhou diversos prêmios no César, né? Que também é um filme que eu acho que se comunica bastante com o filme da Garotas, da Céline Sciamma, imagino inclusive que ela tenha se inspirado um pouco no filme da Céline, né, que é anterior, para retratar também um cenário em que as mulheres são fortes, as mulheres brigam, as mulheres almejam o poder e as mulheres almejam inclusive violência. E que isso não é um problema em si. E por isso, inclusive, eu vou chamar a atenção para a primeira cena de novo do filme, né? Que é maravilhosa, em que ela coloca, né, a priori, um jogo de futebol americano, se não me engano, né? Que, segundo ela, é um esporte que está se popularizando muito em Paris, lá e nos subúrbios da França. E quando acaba, que é um jogo ultra violento, as pessoas se batem, se chocam, né, normalmente nesse tipo de partida, e quando acaba o jogo, quem tira os capacetes, a gente não vê as pessoas, são mulheres. E é maravilhoso a gente ter essa sensação, né, de cara, de que ela já vai, de um primeiro momento, nos deslocar novamente do que é ser mulher, como se comportar como mulher na sociedade e culturalmente, né. Então, o filme já tem de novo, como eu fico brincando aqui, de prêmio para as melhores primeiras sequências de filme, né? Essa é outra que eu acho fantástica, como ela já abre o filme nos colocando nesse universo de deslocamento do que é ser mulher, feminilidade, expectativas com relação à violência e tudo mais. Bom, gente, eu não revi, né, como eu disse, para a pauta, mas eu vi o trailer para dar uma lembrada e é apaixonante, né? Assim, eu lembro que nem tem tantos anos assim que eu assisti a esse filme. E é sensacional, assim, pela representatividade das garotas e tudo. Talvez a gente até entre aqui no problema de lugar de fala, né? Pra discutir esse filme, não sei, porque como a Samantha bem disse que não deveria ser uma questão pensar nisso, né? Não sei, fica a dúvida aí pra vocês.
Mas eu acho que ele faz uma transição boa dessa disputa das gangues, né? Que tem a princípio para uma sororidade, né, com essas garotas, né, garotas amigas, unidas. Então é um filme muito bonito. Eu lembro dele, assim, que tinha uma coisa meio um flerte com a linguagem do videoclipe, né, acho que muito. Eu não sei se é da Rihanna, que toca uma música inteira. Sim, é Diamonds. Da Rihanna. Shine que é uma hora maravilhosa. Cara, essa cena. Ela que fotografia. Extraordinária. É massa isso. Eu gosto desses filmes que fazem essa brincadeira. O Mommy do Dolan, eu lembro que fazia muito bem também essa brincadeira. Tem gente que critica, né? Mas eu acho fantástico. Você pensar no videoclipe e no cinema, se você conseguir misturar essas linguagens. Então eu lembro que eu tinha gostado bastante desse filme quando eu vi. E sobre a entrevista que a Samantha, das duas, né? Tem um momento que a diretora fala que não está fazendo política, que está fazendo cinema, não é isso? Senão ela estaria fazendo política. Mas eu vou discordar dela aqui, finalmente. Total. Eu sei que você falou discordando também. É uma rejeição. Eu só acho engraçado assim, que é sempre uma rejeição, como se, né? Tudo é político, né, gente? Então, exato, isso que eu ia falar. A escolha do primeiro quadro é política, mas assim, ela não quis que fechassem os filmes dela e colocassem numa estigmatização de filmes políticos, entendeu? Como se isso reduzisse o filme. O que eu acho que ela está criticando aí nesse momento dessa fala não é que ela não faça filme político. É lógico que ela sabe que ela faz. Mas ela está querendo criticar o fato de querer enquadrar ela num cinema militante, como se fosse uma coisa uma propaganda, né? E menor, sabe? Sim. Eu até lembrei que eu fui num show recente do Johnny Hooker, meu divo, e ele é bastante assim, político também, né? E ele fechou o show falando, gente, tudo é política, né? Se eu pensar, até Flutua mesmo, que é uma música do último disco, é uma música que eu vejo que o Chico Buarque fazia na época. Você pensa, se é uma música de amor, não. É uma música muito política. Não, e é aquela coisa, né? O que a militância pode e o que não pode, né? Ou seja, quando o Chico Buarque fazia uma música falando de classe, essa militância pode. Agora, quando são as mulheres ou quando são os negros reivindicando condição de gênero ou de racial, aí não pode. Porque isso é menor, isso não importa. Então, assim, o que é aceito como militância, o que é aceito como uma bandeira política, como positivo e negativo, né? Então, também pra gente pensar um pouquinho essas questões. Porque, por exemplo, se alguém me virar e me chamar de militante, pra mim vai ser um elogio, desculpa. Embora eu sei que essa coisa tem uma carga negativa. A pessoa estaria me ofendendo, estaria me colocando como um adjetivo negativo, mas pra mim vai ser um elogio. Então, depende de como a gente encara também as coisas, né? E tentar subverter esses rótulos que querem nos colocar pra nos aprisionar de uma forma menor, digamos assim. Sim. O próprio Feito por Elas, né? Que é um podcast, é um projeto maior do que o próprio podcast, né? Porque tem as redes sociais e tudo mais. E a nossa proposta é trabalhar com crítica, mas o trabalho que a gente faz também é trabalho de militância, né? Trazer as mulheres pro foco quando se trata de discutir o cinema, né? A gente no podcast aborda a filmografia das diretoras, mas nas nossas redes sociais a gente traz outras questões que passam por outras profissionais e ultimamente sempre a questão salarial sendo discutida, enfim. Tem uma série de questões mesmo que a gente tem que trazer pra pauta, né? E que aí sim, eu acho que a gente tem que se colocar também nesse lugar de militância, porque realmente, como Samantha falou, militância às vezes é estigmatizado e é negativado, né? Mas não, é tipo, militância, é isso aí, sabe? Desculpa, Esther. Não, imagina, obrigada, na verdade, muito bom. Era isso mesmo, eu não tenho mais muita contribuição não, porque eu só revi o trailer mesmo. Não, mas é exatamente isso que você mencionou, assim, eu acho que uma coisa que é muito marcante, a estética de videoclipe do filme, assim, a fotografia que é maravilhosa, e aí você falou da problematização, né, sobre lugar de fala e tudo mais. Sim. Assim. Eu gosto muito do filme, mas eu acho que a gente tem que problematizar sim. Inclusive me incomoda como, assim, uma classe média que a Siamá foca quando tá fazendo Lírios d'Água, uma classe média branca. As questões que ela aborda são a respeito de feminilidade. E quando ela vai abordar essa adolescência dessa classe média, só que negra e do subúrbio, o que ela vai abordar são performatividades masculinas e violência. Então, assim, que tipo de recorte ela tá fazendo? Aí eu mesma vou fazer um parênteses aqui.
e colocar que a personagem principal, ela não é dado pra ela muita oportunidade, né? Eu acho que a cena que é mais marcante nesse sentido é a cena em que ela tá falando com uma pessoa que é uma autoridade na escola, não fica bem claro se é tipo uma coordenadora, professora ou diretora e tal, e essa professora tá dizendo que ela não vai fazer ensino médio porque as notas dela são muito baixas, que ela vai ser encaminhada pro profissionalizante, né? E a Siamá, em momento nenhum, mostra o rosto dessa pessoa. Mas a gente, enquanto espectador, pode ter a certeza que essa pessoa é uma mulher branca. E aí ela fica perguntando, mas de quem é a culpa? De quem é a culpa das suas notas baixas, sabe? E aí vem essa certeza de que essa culpa é desse sistema escolar que não dá atenção para as particularidades de cada criança e de cada adolescente, né? E se há essa exclusão dentro da escola, por outro lado, há o acolhimento e o fortalecimento nesse grupo de amigas que ela encontra, né? Então, assim, eu acho que a gente problematiza e, por outro lado, dá para entender o que a Siamá tá tentando fazer aí, né? Agora, em termos de teste de Bechdel e essas coisas assim, né? Tem aquele Bechdel que é étnico-racial, né? Que é, assim, que tenha dois personagens que conversem entre si e tenham nomes, né, que conversem entre si e sobre uma coisa que não seja crimes, assim, né. Nesse filme, eles fazem amplamente as personagens conversarem sobre coisas que não são crimes, mas, de certa forma, também coloca elas conversando sobre coisas que são crimes, assim, né. Então, às vezes eu não sei se esse tipo de fortalecimento de imagem seria necessário para esse filme, talvez focando mais na própria questão da exclusão social, fosse menos problemática o próprio lugar de fala que a Estefânia colocou em pauta. Muito bom. Eu lembrei que só uma zoeirinha que tem uma cena no Lady Bird também que é assim, né? Você não vai entrar por causa das suas notas. Exato. Eu pensei a mesma coisa, eu ainda anotei aqui que é Lady Bird, mas sem o privilégio branco. Verdade. Não, concordo demais com as considerações e as críticas que você fez, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que a gente também tem que dar uma olhada assim, com um pouco mais de carinho pro filme, no sentido de que, eu não sei, eu não acho que ela esteja ali reforçando talvez os estereótipos. Eu acho que ela caminha num limiar muito fino, muito tênue ali da crítica, na verdade, né? Da falta de oportunidade dessas meninas e de quanto elas querem simplesmente existir e ser felizes. Que é o fato de elas poderem ter a possibilidade de ir para um hotel e passar uma noite brincando entre elas. Né? Então, assim, é uma realidade realmente difícil, né? Porque, como a Esther bem colocou, o lugar de fala realmente é uma questão complexa, mas a gente tem que ter consciência do que, de repente, ela está colocando ali de reforço de estereótipo ou como crítica. E eu acho que nesse filme fica muito mais claro que ela está fazendo, de fato, uma crítica, e aí dando um respiro para essas meninas, justamente quando ela coloca essas cenas, e aí, não à toa, o ponto alto do filme é a cena do clipe, né? Da Rihanna, e aí nessa hora ultra positivado, inclusive, esse tipo de coisa, mas né, ele realmente é um filme que ele fica naquele limiar muito tênue ali, né, que qualquer coisinha pode escorregar para um lado que não era para a intenção da diretora, e aí obviamente também vai depender da recepção do indivíduo que está assistindo, né. A gente está falando aqui enquanto nós, todas três mulheres brancas, mas obviamente a recepção de uma mulher negra vai ser diferente, então é importante a gente trazer também isso aqui, né? Não, eu concordo contigo total que ela tá trabalhando nesse sentido da crítica, né? Só realmente ressaltar, assim, os pontos em que... É como tu falou, ela chega perto da borda, assim, pra gente que tá assistindo, né? E então, eu ainda acho que é um... Todo o cenário que ela compõe, assim, da narrativa... No geral, ele é bastante positivo, né? Mas sim. Só assim um pouco trazer assim essas coisas que às vezes podem trazer algum desconforto para a pessoa assistindo, né? Não, eu posso até pensar, inclusive, a questão que a Esther falou no filme anterior, né? Uma pessoa trans que ela citou que achou que era transfóbico, tomboy. Então é isso, né? O quanto realmente vai depender muito da recepção mesmo de quem tá assistindo, né? Que pra gente, a gente achou milhões de positividade no filme, mas é isso, porque ela trabalha realmente com temas muito complexos, nos 3 filmes, na verdade, né? E aí, esses temas complexos, ela consegue extrapolar eles de diversas formas, né? Então, eu acho que, na realidade, ao fim e ao cabo, assim, no final dos 3 filmes, eu acho que ela consegue driblar todos os problemas de forma positiva.
apesar de sempre poder estar escorregando em alguma coisa, mas eu acho que, no geral, os filmes têm camadas, muitas camadas, né? Eu acho que cada vez que a gente assiste cada um deles, a gente percebe coisas, talvez, que no primeiro momento, no segundo momento, no terceiro momento, a gente não enxergou, porque são filmes tão complexos, com tantas sutilezas, bem pequenas às vezes, e que às vezes passam despercebidas. Né? E é interessante a gente perceber esse roteiro, e ela é roteirista, muito boa roteirista. Quem não viu Minha Vida de Abobrinha, veja, é uma animação fabulosa também, com um tema ultra difícil também, que é o tema da adoção, né? E ela vai trabalhar essa questão em animação, que é um primor, um filme ultra melancólico, muito bacana, muito interessante. E é isso, acho que os filmes dela todos têm uma coisa de... tem um tom agridoce, né? Porque eles são melancólicos, mas ao mesmo tempo positivos. Porque em todos os 3 filmes, os finais são positivos. Mesmo os que ficam mais em aberto, como Tomboy, por exemplo. Sim. Mas o personagem nos evoca uma sensação de que vai dar certo. Olha, ele dá uma olhadinha pra gente, ele dá uma olhada pra câmera, ele quebra a quarta parede. Aqui, então, em Garotas, fica bem claro no final, né? Ela olha pra câmera e vai. Com uma esperança, a gente tem uma esperança de que alguma coisa boa vai vir dali, embora a gente não faça ideia do que seja. Mas eu acho que os 3 filmes têm essa coisa, inclusive, né? Essa mensagem final, se é que a gente pode falar em mensagem, mas enfim, eu tenho vários problemas com esse termo, mas ele traz uma coisa positiva pra gente, né? De uma certa forma. Apesar de tratar de temas duríssimos em todos eles. Sam, foi até bom você ter falado, porque acho que da forma como eu falei lá atrás, ficou parecendo que era um debate sobre Tomboy, mas na verdade era um debate sobre o filme de outra diretora. Não, acho que foi da forma que eu falei, até bom que já não deixa dúvida. Mas era um debate sobre um documentário que se chama Quarto Camarim, e é da diretora... co-dirigido, eu acho, né? Ele é co-dirigido. Tem a Camille Queiroz e Fabrício Ramos. Então, no caso, o homem trans que estava presente no debate achou o Quarto Camarim transfóbico pelo tratamento da protagonista, que se insiste em chamá-la no masculino. Foi isso que eu tinha... Mas acho que eu não expliquei direito na hora, né? Então foi até bom. Então fica aí mais uma dica de filme de diretora. Você tinha falado de Tomboy, beleza. Foi isso. E outra coisa que é maravilhosa nesse filme é a trilha, né? Que realmente ali ela recebeu a indicação, né, no César, né, e é uma trilha que é o tempo inteiro com sintetizador, assim, né, é muito bacana. Assim como a iluminação do filme também, né, ela joga o tempo todo aquele tom azulado, né, que compõe bastante os momentos que as meninas estão juntas, e eu acho que ela tem um jogo ali de luz e sombra também do filme que dialoga muito com as emoções dos personagens, que é extraordinário. E muito neon. Aliás, também, né, tipo luzes fortes, assim, né. Eu lembro disso, de ter uma iluminação... Acho que o filme mais... Muito azul. É muito azul, eu lembro de neons, assim, e muito noturno, né? Justamente por ele se passar à noite, né? Aí tem essa iluminação artificial noturna ali. Interessante a paleta de cores também dele. E aliás, a gente vinha destacando como positivo os temas que ela escolhe para os filmes, os próprios roteiros, que são a Céline Sciamma que escreve, né, a forma como ela aborda, mas os padrões estéticos, assim, dos filmes dela são muito elevados, né, isso é algo que tem que se destacar, que inclusive em Tomboy eu não tinha mencionado, mas ela também trabalha, por exemplo, com a câmera sempre se movimentando quando tá muito próxima dos personagens, ou o completo oposto, assim, uma câmera parada e distante, enquadrando um plano geral com todos os personagens que estão presentes naquele momento, assim. Então ela fica criando essas situações de contraste. E aqui no Garotas é essa fotografia azulada, que é a fotografia que a gente já tinha mencionado até quando a gente falou de Pariah, né, que inclusive esse filme lembra bastante Pariah em algumas questões, assim, tanto a questão da forma como as personagens se portam, a performatividade delas, né, quanto a própria temática, e em se tratando dessa questão da performatividade, tem o fato de que a Marianne, a Vicky, né, quando ela começa a andar mais com... trabalhar com o pessoal que tá ali trabalhando com tráfico e tal, né? Ela vai assumindo uma postura
que é entendida como tradicionalmente masculina, né? Que culmina no fato de que ela usa um binder ou binder, né? Que é tipo um top pra esconder os seios, né? E que é uma coisa que o namorado dela reclama no filme, né? E aí a gente vê ela dançando em uma festa com uma menina depois, né? E aí fica essa questão da sexualidade dela, que é abordada de uma maneira bastante fluida também no filme, né? Que eu acho interessante. Sim, e aí fica bem claro que a mulher, para se proteger, ela tem que se despir de qualquer feminilidade, né? E é justamente por isso, inclusive, que ela decide sair de casa. Porque ela não pode dispor do próprio corpo, né? Porque na hora que ela vai e transa com quem ela tá afim, o irmão dela, que é ultraconservador, machista, vai lá e fala, como assim você vai acabar comigo? Tipo, ela transa, ela faz o que ela quer com o corpo dela e ela vai acabar com a reputação dele. Ou seja, é muito louco a gente pensar, né, o controle masculino sobre os corpos femininos. E tudo isso tá muito em debate no filme, né? Porque toda a vida dela desaba, na verdade, e ela tinha uma relação também linda. Aliás, vocês veem como a Céline Sciamma adora a construção de irmãs, né? Ela também tem uma relação linda com a irmã, e a irmã depois acaba meio que seguindo os passos dela também. Né, o que é uma outra crítica da diretora, falando, né, o quanto acabam tendo dificuldade de escapar do seu destino, né, e acabam reproduzindo aquele tipo de estrutura que vai enredando cada vez mais naquelas vidas difíceis, né, de certa forma. Então, é interessante essas construções também, que estão super dentro uma da outra, né, de forma complexa, e jamais ela fica na superfície só dos temas. Ela vai se adensando, ela vai complexificando cada uma das relações, mostrando isso de forma bem interessante nos filmes. A própria personagem principal, né, a forma como ela se relaciona com a irmã, quando ela vê que a irmã tá saindo e indo pros mesmos lugares que ela costumava frequentar, ela bate na irmã. Porque aí ela tá assumindo aquela postura de autoridade entendida como e ela masculina. vê que não é legal, pois é, tipo, olha, eu já fiz essa merda, não repito também essa porcaria, tá dando errado, você não tá vendo que não tá legal. Exato, mas é porque ela, assumindo essa autoridade que é entendida como masculina, e essa masculinidade que é entendida como violenta, então a forma como ela consegue expressar o controle sobre a irmã é por meio da violência, que foi o que fizeram com ela. Então é a única forma que ela sabe lidar com aquela situação, né? Então é uma repetição mesmo. Pensando nisso das irmãs, né? A gente pode ver nos 3 filmes. Então acho que é uma trilogia realmente, fraternidade, sororidade e coming of age, né? Que são as recorrências aí dessa trilogia. Muito bom. Que bonito. Liberté, fraternité, coming of age. Bom, eu tô ansiosa já pelos próximos filmes dela, porque é uma diretora que eu realmente gosto muito, muito, muito. Então, tomara que ela tenha já um projeto engatilhado, já rodando, confesso que não sei, não pesquisei sobre isso, mas tomara que já venha alguma coisa dela aí, porque eu tô bastante curiosa e ansiosa pra ver os novos filmes dela. Mais trilogias, por favor. Eu dei uma olhada e não encontrei nada. E, tipo, Garotas é de 2014, já faz 4 anos, já era pra estar saindo um outro filme, já não tem nada nem pré-produção. Né? Tudo bem que ela estava envolvida com outros projetos, ela estava trabalhando com roteiro esses últimos anos, né? Mas ainda assim, queremos filmes dirigidos por Céline Sciamma. Com certeza. É engraçado o sobrenome dela, porque parece se amar, né? Tipo... Nossa, que legal, verdade. Se amar, maravilhoso. Eu nunca tinha pensado nisso. Elas vão se amar muito. Ela faz filmes pra nós nos amarmos, tá vendo? Pra gente exatamente. Se amar. Pra gente se amar. É brega, gente, mas desculpa, eu sou brega, é isso. Não, mas eu falei. A gente gostaria de lembrar para todos vocês que os principais filmes e referências que foram mencionados nesse programa de hoje estarão linkados no post. Olhem lá que tem vários links bonitinhos para vocês. E deixe o feedback. Vocês têm várias formas de deixar o feedback pra gente. Por favor, mande um e-mail pro nosso contato @feitoporelas.com.br, ou você pode também entrar nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no nosso Letterboxd, ou ainda no SoundCloud. E se vocês puderem avaliar a gente no iTunes, deixar as estrelinhas lá, ou divulgar a gente pras amigas, pros amigos, para quem já conhece podcast, para quem ainda não conhece podcast,
Se puder ensinar as pessoas como é que assina um feed, como é que baixa o aplicativo, toda forma de divulgação pra gente é muito bem-vinda, ajuda a gente a ganhar visibilidade e ajuda o podcast a crescer. Outra maneira de contribuir com a gente é por meio financeiro, no nosso padrim.com.br ou no patreon.com/feitoporelas. Se vocês gostaram do tema desse programa, saibam que uma das contrapartidas que madrinhas e padrinhos ganham ao nos amadrinhar ou apadrinhar é a possibilidade de ajudar a escolher as nossas pautas. Então, nós fazemos enquetes num grupo fechado no Facebook para madrinhas e padrinhos, que tem, então, o privilégio de poder votar e escolher os temas dos nossos próximos programas. Então, esse programa de hoje, se vocês gostaram, agradeço a nossas madrinhas e nossos padrinhos, foi escolha delas e deles. Então, assim, toda ajuda é bem-vinda, se vocês puderem realmente divulgar, ajudar a gente a crescer. É isso. Muito obrigada por todo o apoio que a gente tem recebido, os recadinhos nas redes sociais, os comentários, a gente sempre fica muito feliz. Todos os e-mails são respondidos pessoalmente, compartilhados entre a equipe. Nós agradecemos muito. Até a próxima. Até mais. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Beijo.